podem tomar assento, por favor. Podem sentar. Não vou me alongar. Mas a palavra de Deus diz que, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa conferência, quando nasceu, vamos dizer assim, nos nossos corações, ela vem com essa primícia de que possamos ser instruídos e cada vez mais aperfeiçoados. Esse é o nosso desejo para cada um dos irmãos que frequentam a Conferência Gráfica. Então sejam bem-vindos, que Deus abençoe, que nós possamos trocar essa experiência. Sabemos que tem irmãos aqui que não são exclusivamente da Assembleia de Deus, temos irmãos da Igreja Batista, Presbiteriana, e isso é muito bom, porque nós crescemos como igreja, como corpo de Cristo. Nós vamos passar agora para o grupo de louvor, que vão ter a sua oportunidade. Glória a Deus por esses louvores. Eu queria, nessa noite, chamar aqui, para nos trazer a mensagem desta noite, o pastor Anderson Alan Avish. Ele é pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, congregação Celso Malcher 2, professor da Escola Bíblica Dominical, bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico da Assembleia de Deus, CETAD, casado com Milene e pai da pequena Radassa. O pastor Alan, nesta noite, vai estar nos trazendo a mensagem que tem sobre o tema Salvos pela Graça, o poder do Evangelho de Cristo. Pode vir, pastor. O pastor Alan é homem de Deus, que está conosco desde os primórdios, né? Esses 7 anos já pode dizer isso. Eu queria que você curvasse sua cabeça nessa noite, para nós orarmos pelo que Deus faça sua vontade e possa usá-lo grandemente. Querido Deus eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, pelos louvores, te agradeço mais uma vez por cada um que trouxestes aqui, Senhor. Agora, Senhor, sei com teu filho que vai trazer a mensagem desta noite, que possa, Senhor, confrontar os nossos corações, mas que também possa, Senhor, acalentar, Senhor, nosso coração e nossa alma, que às vezes é tão aflito, Senhor. Que tu possa, Senhor, te revelar cada vez mais a nós, porque tu és o único caminho, a verdade e a vida, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode passar o slide aqui. Opa, perfeito. Aí tem um laser no meio. Tá legal. Tá bom? Obrigado. Queridos, a paz do Senhor. É muito bom estar com vocês nesta noite. Estou feliz, estou alegre, por mais uma edição da Conferência Graf. E eu estou também feliz com as palavras generosas do nosso amigo Eduardo, de todos os que organizam este evento. De fato, eu estou desde o início, se eu não me engano, foi na 5ª edição que eu não pude participar, porque a Radassa estava a caminho e nós estávamos com muitas ocupações para recebê-la. Pois não. Obrigado, meu querido. E eu louvo o nome do Senhor Jesus por esta conferência. Fico alegre pela confiança que é depositada no ministério que o Senhor tem nos dado. Não tem sido fácil, em um meio tão difícil de pregar, em uma cristandade que nós vivemos hoje tão multifacetada, fica muito difícil ser ortodoxo. Mas é gratificante, queridos, nós pregarmos a palavra de Deus, nós anunciarmos o reino do Senhor, e estamos aqui para compartilhar
um pouco do que o Senhor tem nos mostrado, nos revelado através do estudo de sua palavra e feito através de nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de também expressar os meus agradecimentos, a Deus, ao Senhor da minha vida, pois a Ele é dada toda louvor, toda glória, pelos séculos dos séculos. E também dizer que hoje eu não estou na companhia da minha esposa e da minha filha, pois elas foram participar de um evento lá próximo, na nossa área, Terra Firme 3, um congresso de crianças, E eu disse para a Milene que queria vir, eu disse: olha, Milene, você tem duas opções. A primeira é ir para o GRAF e se preparar para ficar extenuada fisicamente para conter a Lana Radassa no culto. Nós ensinamos na nossa pequena congregação que os irmãos devem prezar pela ordem no culto, ensinando as crianças desde pequena, a controlar a sua vontade. Nós falamos: olha, irmãos, você quer educar bem o seu filho? Todos dizem: nós queremos. Então comece a controlar a vontade dos seus filhos. Já começa daí. Então a gente fala isso, queridos, e a Radassa parece que incorpora essa situação. E fica mais revoltada. Na verdade, quer brincar, E agora que ela começou a falar, ela grita papai, 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 papai no culto, E fica muito difícil, e alguns de vocês que estão com filhos ainda bem pequenininhos, vão também sofrer o que eu estou sofrendo na pele. Irmã Jéssica? Varão? Glórias a Deus. Queridos, quando os organizadores do GRAF postaram o folder, e divulgando a 7ª edição, e quando eu olhei lá, Kenneth West, Jeremias Couto, minhas pernas tremeram. Eu olhei para minha esposa, fiz o sinal da cruz e disse como Lutero falou nas suas últimas frases na Dieta de Worms: que Deus me ajude. E aqui estou, queridos. Não estou, é claro, numa Assembleia Imperial, mas acredito que não tenho inimigos aqui. E espero que depois desta ministração não venha também colher inimigos, porque eu sei que vocês são pessoas ótimas, são pessoas especiais, de profundo discernimento e generosas ao extremo. Então eu me sinto já em casa aqui na Assembleia de Deus de Antônio Barreto, e eu louvo o nome do Senhor Jesus pela vida de vocês. Bendito seja o Deus que vive pelos séculos dos séculos. Nós vamos agora, para a mensagem. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês. Bom, no Novo Testamento, na correspondência de Paulo aos cristãos em Éfeso, ou a carta aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos de 1 a 10. E depois nós vamos ler o historicamente famoso texto de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Efésios, capítulo de número 2, versículos de 1 a 10. E logo após o segundo texto é Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Nos foi proposto falar sobre salvos, o tema salvos pela graça, o poder do Evangelho de Cristo. Nesses dias que antecedem a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, as livrarias nunca foram tão visitadas pelos cristãos, e eu estive visitando algumas, e uma famosa aqui da nossa cidade, e fui comprar algumas obras, para me inteirar um pouco mais. E chegando lá, os vendedores, sempre apresentavam: esse aqui é bom, esse aqui é melhor, não, esse aqui é outro que você vai se inteirar melhor das coisas, tudo mais. Eu disse: meu irmão, por favor, parem com isso. Se eu chegar com mais um livro em casa, minha mulher pede divórcio.
Queridos, eu não sei por onde colocar mais livros. Já as últimas 3 obras que eu adquiri, eu tive que comprar escondido da Milene Rosa. Só contei depois. Só contei depois porque não deu mais para segurar. Disse, olha, esse aqui eu comprei. Quanto foi? Foi X. Tá bom. E ela não é contra que eu compre livros, entendeu, queridos? Ela só é contra que o espaço em casa diminui demais com a compra de livros. Aí, já viu, né? Aí nós só temos que orar a Deus, pedir misericórdia. Aí quando nós entramos, irmãos, em algumas livrarias, para sair, queridos, é uma luta, né? A gente fica olhando tanta coisa, a gente olha para o bolso vazio. E o que tem lá, né? Tem o rosto estampado de Alana Radassa, o leitinho, os cremes hidratantes, e tudo mais. A gente fica, Jesus, faz aquela oração do profeta Catitu, lá do Baixo Tucunduba, né? Senhor, ó Senhor, enchei os nossos bolsos para que as nossas bibliotecas não padeçam na aridez de nossa situação econômica. Aí, irmão, que é esse profeta Catitu, queridos, é um profeta de mentira, tá? Que nós usamos, todas as vezes que queremos falar uma frivolidade, nós usamos os lábios desse profeta, né, imaginário, que sempre está disposto, né, a dar vazão às nossas frivolidades. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra, né, queridos? Capítulo 2 de Efésios, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais dantes outrora, segundo o curso deste mundo, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos para Romanos agora, queridos. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos falar nesta noite, salvos pela graça, o poder do Evangelho de Cristo. Vamos passar aqui os slides, não é? Muito bem, aqui na nossa introdução, queridos, nós apresentamos que, de fato, existe na atualidade, entre aqueles que de fato tiveram um encontro com Deus, um encontro com a graça de Deus,
com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, uma premente necessidade de voltarmos a proclamar o Evangelho da graça divina, por 3 razões simples, por 3 razões básicas. E a primeira das razões que devemos voltar a proclamar o Evangelho da graça de Deus é que o Evangelho da graça, ela dá devida glória a Deus. O Evangelho da graça, ela dá a devida glória a Deus. Quem está de posse do conhecimento do Evangelho da graça, jamais colocará as suas vaidades, os seus conhecimentos e os seus talentos à frente daquilo que foi feito de uma forma única e definitiva na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. O Evangelho da graça tende a centralizar a vontade, a grandeza de Deus na vida do ser humano. O Evangelho da graça, ela dá a devida glória a Deus. Por esta razão devemos voltar a proclamar este Evangelho, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos para as Escrituras Sagradas, para a carta aos Romanos, no capítulo 9, 10 e 11, quando Paulo, de uma forma brilhante e de uma forma profundamente teológica, ele vai tratar de assuntos profundíssimos. Ele vai tratar da soberania de Deus, ele vai tratar da rejeição de Israel, ele vai tratar da quebra da aliança de Israel, o porquê Israel tropeçou, ele vai falar da misericórdia de Deus para com todos, ele vai falar da soberania de Deus em eleger e não eleger, e ele vai falar de assuntos teológicos que para muitos são assuntos indigestos, mas que são verdades esculpidas nas Sagradas Escrituras. E quando ele versa sobre essas maravilhas, sobre essas grandezas que hoje nós, do século 21, nos faz brilhar os olhos e nos faz enternecer o coração, nós observamos que Paulo ele continua a escrever. Aí quando ele chega no capítulo 11, ele vai falar do futuro da nação de Israel, no remanescente que permaneceria, e a partir do 17 ele vai discorrer, e lá no 32 que Deus encerrou toda a humanidade debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aí ele fala no 33 até o 36, que são os últimos versos do capítulo 11, ele fala a famosa doxologia paulina. Ele vai começar a falar e a dizer, e depois de versar destes assuntos, que são assuntos atrelados ao Evangelho da graça, ele vai finalmente dobrar os joelhos e se render e dizer: ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, aleluia, deu conselho para Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem esteve lá antes dele? Quem o deu para que ele viesse depois, devolver? Aí ele fala: porque tudo, aleluia, é dele, por meio dele e para ele, e a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo termina essa exposição profundamente teológica de Romanos, aliás, no capítulo 11, ele termina esses assuntos dando a glória devida a Deus. E é isto que o Evangelho da graça traz no seu bojo, que a glória ela pertence a Deus, que ela tem que ser devolvida a Deus, embora ele nunca tenha perdido, mas muitos dos seus filhos hoje, como ontem, deixaram de dar esta glória, porque se apropriaram de evangelhos estranhos às Escrituras. E o Evangelho da graça, ele nos traz para o centro, que é a glória do nosso Deus. A segunda razão
é que o evangelho da graça é diametralmente contra a meritocracia soteriológica. Aquilo que comumente nós conhecemos, salvação pelas obras. Salvação pelas obras. O evangelho da glória, como disse Lutero, ou o evangelho das obras, é incoerente com o evangelho da cruz, que sem prejuízo semântico podemos dizer evangelho da graça. Se choca. Se você é salvo por graça, não pode ser salvo por obras. Mas se você é salvo por obras, isso não é graça. Que graça, o favor imerecido de Deus, dado por Deus. E como o teólogo Agostinho de Hipona, ele vai dizer que Deus, ele olhou para mim e não viu nada em mim que pudesse me salvar, mas por sua misericórdia, ele me salvou. Glória a Deus. Precisamos voltar a pregar o evangelho da graça. Como, queridos, numa posição enérgica ao que ainda é pregado. Essa meritocracia soteriológica hoje é pregada com novas fantasias, com novas máscaras, adentra nas igrejas. Infelizmente, nas igrejas pentecostais, há muito espaço para o evangelho da glória, o evangelho das obras. E as pessoas estão engolindo, estão digerindo e também vomitando este alimento, este insumo antibíblico, e acham que isso é verdade central do evangelho. Acham que isso é Bíblia Sagrada. Então veja como é importante voltarmos a pregar o evangelho da graça. E a terceira razão, que o evangelho da graça põe em destaque a essência das boas novas. A essência das boas novas. Somos salvos pela graça. Não devemos enxergar mais nada diante de nós. Há os que enxergam anjos, há os que enxergam arcanjos, há até os que são visitados por Miguel. Na atualidade, diante destas verdades, prementes da Bíblia Sagrada e incisivas, devemos olhar para o céu e enxergar somente a graça de Deus, pois foi ela que nos banhou e que nos alcançou. Ah, pastor Alain, eu tenho dificuldade de aceitar esse título, mas eu vou falar. Mas, pastor Alain, quer dizer que nós somos salvos pela graça de Deus e nós não contribuímos em nada com a nossa salvação? Não há nada que eu possa fazer para conquistar 1 metro quadrado das cidades celestiais? Eu vou dizer uma coisa para você. Nós contribuímos sim com a nossa salvação. Mas eu vou deixar que responda numa frase memorável de William Temple, que ele fala assim: tudo é de Deus. E a única coisa com a qual eu contribuo para a minha redenção é o pecado pelo qual preciso ser redimido. Em outras palavras, o ser humano contribui para a sua salvação, sendo um miserável pecador. Essa é a condição para sermos salvos, sermos pecadores. Sabe por que Paulo diz?
Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos alienados da glória de Deus. Ele nos salvou, Ele nos vivificou. Isso aqui, irmãos, é a graça superlativa de Deus. É a graça elevada à 10ª potência. Eu não sei se isso vos empolga, mas a mim empolga, porque Ele me alcançou por sua graça. E a minha contribuição foi ser um pecador, um alienado de Deus, um divorciado da graça de Deus. É a minha única contribuição. Ah, mas eu oro, é pela graça. Ah, mas eu jejuo, é pela graça. Ah, mas eu leio a Bíblia, é pela graça. Ah, mas eu derramo lágrimas no culto, fico emocionado, é pela graça. Ah, mas eu ouço heresias, também sinto alguma coisa, não é pela graça não. Se bem que existem algumas heresias que são providências de Deus da graça, não é verdade? Lutero falou, né, que às vezes Deus corrige a sua igreja com varas tortas. Isso é verdade. Isso é verdade. Queridos, eu vou discorrer aqui sobre a graça como revelação, tá bom? Não é essa revelação que muitos pentecostais acham, tá? Não fica alegre aí não. Contém as línguas estranhas. Eu sou pentecostal também, tá, gente? Eu falo em línguas. Glória a Deus. A única língua que eu tenho falado é a língua da obediência à minha esposa. Mas tá bom. Vamos continuar. Então, queridos, nós vamos falar sobre o Evangelho, né? A graça como revelação, tá? Uma revelação escriturística apresentada nas Escrituras Sagradas, no Antigo e no Novo Testamento. Vamos falar da graça, tá? Redescoberta pelos reformadores. E, por fim, vamos falar na graça como um contraponto aos ensinamentos abusivos da igreja romana medieval. Tá? Qual é o meu tempo? É 1 hora, né? Eu tenho de tempo. Vamos lá, vamos continuar. Em nome do Senhor Jesus. Vamos para o Evangelho da graça, ou a graça como revelação. Muito bem. A graça como revelação, como ela é apresentada nas Escrituras, no Antigo Testamento, e isso aqui eu vou ser bem sucinto para falar com vocês. A graça revelada, né, na aliança, a graça ela é revelada na aliança de Deus com Abraão. Eu poderia falar da aliança adâmica, da aliança noética, mas aí iríamos gastar um precioso tempo. Quero falar sobre a aliança que Deus fez com Abraão. E quando falamos da aliança com Abraão, ela é uma aliança única, é um chamado único, né, queridos, na história da revelação, da salvação de Deus para os homens. E ela tem 3 aspectos, né? O aspecto individual, o aspecto nacional e o aspecto universal deste chamado. Amém? Se você ler o capítulo 12, versículos de 1 a 3, é uma leitura muito conhecida dos evangélicos, que fala do chamado de Abraão, não é verdade? Chama Abraão, você vem abraçar Abraão, sai da terra, né? Sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, né? Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te multiplicarei, se tu uma bênção, não é verdade? Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e através de ti todas as famílias da terra serão benditas. Aqui nós vemos os 3 aspectos: o individual, farei de ti, né? O nacional, uma grande nação, formando a nação de Israel, e o universal, todas as famílias da terra serão benditas por ti, por tua causa. Já havia uma profecia no chamado de Abraão de que esta graça seria estendida à universalidade da humanidade. Nós já vemos isso aqui, isso fica muito claro, revelação. Eu já vi pessoas pregando bobagem, dizendo, não, a graça só aparece no Novo Testamento. As pessoas confundem. De fato, a graça, ela não é tão clara no Antigo Testamento, mas ela é incisiva. Ela aparece, ela é palpável, embora ela não seja muito nítida.
embora não seja muito nítida, ela é bem nítida, ela ganha cores vivas no Novo Testamento, em especial no Calvário. Mas a graça aparece no Antigo Testamento, queridos. A graça aparece. Aí pessoas dizem, se nos nossos dias tão turbulentos, de apostasia, vivêssemos no tempo da lei, as pessoas iam ver só. Como se no tempo da lei não houvesse graça divina. E aqui nós temos um caso claro, né, da graça de Deus apresentada no chamado, nos 3 aspectos do chamado de Abraão. Aí a graça, ela também é estendida aos gentios a partir da quebra da aliança por Israel. Né? Por Israel. Se você ler lá em Isaías 65, versículo 1, o profeta vai dizer, né, e Deus vai falar através do profeta, e vai dizer, fui procurado por um povo que não me achava. Fui achado por um povo que não me procurava. Não é verdade? Ele vai dizer. Aí ele continua dizendo, né, porque eu estive todos os dias com um povo rebelde, né, com um povo que seguia os seus pensamentos, com um povo que se enveredava por caminhos tortuosos, falando de Israel, aí fala que já dos gentios, não é verdade, que teriam um lugar ao sol em breve. Em breve teria um lugar ao sol, e nós vamos também ver isso claramente no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não é verdade? Pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Então isso é muito claro no Antigo Testamento, é muito claro. A graça de Deus, na revelação do Antigo Testamento, ela se apresenta de uma forma, é claro, um pouco nebulosa, né? Um pouco nebulosa, e já no Novo Testamento ela aparece, sim, com muita vivacidade, e nós vamos ver isso aqui, lá, e o próprio Paulo também trata disso, né? Quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 11, ele vai dizer, né? E sobre a queda de Israel, né, sobre o tropeço de Israel, ele vai dizer, tropeçaram para que caíssem? Ele pergunta, de modo algum, mas por sua transgressão veio a salvação aos gentios para provocar neles ciúmes. Né? Paulo está falando, né, contra o judaísmo, né, contra a prepotência dos judeus de se julgarem salvos, eram um povo da aliança, Deus havia se revelado para eles e não tinha nada para os gentios, nada, absolutamente nada. Paulo vai dizer, olha, vocês tropeçaram, vocês da minha nação, tropeçaram, caíram com um propósito, o propósito foi a graça de Deus que desde os tempos da eternidade já estava, o coração de Deus já se dilatava há muito tempo atrás. Ele só utilizou a história e vocês para estender a luz que ele revelou a vocês aos que estavam em trevas. E o único tropeço que deve ser celebrado, tá, queridos? Tem gente que celebra o tropeço do pastor tal. Olha você, meu Deus, viu o pastor fulano caiu, adulterou, eu sabia que esse camarada não era crente e tudo mais. O único tropeço, isso a gente pode fazer, mas o único tropeço que deve ser celebrado é o tropeço histórico de Israel. Não é verdade? Senão, como diz aí um certo pastor veterano, já jubilado, estávamos fritos. Vamos continuar, queridos. Aqui nós vamos só dar uma... Vamos para a graça como revelação no Novo Testamento, né? A graça revelada nos Evangelhos. Aí nós temos alguns textos sucintos aqui, queridos. O texto de Mateus capítulo 11, 18, versículo 11, fala, é um texto que nós já decoramos de cor e salteado, que ele fala que Jesus ele veio, o Filho do Homem se manifestou, ele veio para buscar e salvar o perdido. Né? E quando ele fala isso, ele fala no contexto da parábola da ovelha perdida, né? No contexto da parábola da ovelha perdida. Em Marcos 5, 18 a 20, ele fala no contexto do possesso gadareno que havia sido liberto
pelo Senhor Jesus, né? E esse texto ele fala que depois de ele estar liberto, né, e Jesus entra no barco para sair de Decápolis, ele vai, né, aborda Jesus, pede para ir com Jesus, Jesus impede ele e diz: não, volta para os teus, para os da tua casa, e testifica do que o Senhor fez na tua vida e de como ele teve compaixão de ti. Aí ele vai, obedece Jesus, dá testemunho do que foi feito por ele, e a Bíblia diz que todos o ouviam e se maravilhavam. Não é? E se maravilhavam. Isso dentro do contexto, né, da possessão do gadareno. Em Lucas 19:10, né, ele vai falar também a mesma coisa. E o Filho do Homem se manifestou para buscar e salvar o perdido, já dentro do contexto da conversão do odiado e insuportável Zaqueu. Né? Zaqueu era odiado na sua sociedade. Né? E era um homem extremamente insuportável e arrogante. Para você ver como a graça de Deus é extensiva. Ele salva o carrancudo, né? O iracundo. Ele salva aquele cristão que é uma mala sem alça, né? Que é um cidadão indigesto. Ele salva. Para vocês verem como a graça de Deus é poderosa. Não é verdade? E em João 3,16, é o texto áureo do Novo Testamento, né? E dentro do contexto do diálogo com Nicodemos, o principal dos judeus, um líder da sinagoga, e ele fala, né, o texto áureo vocês já conhecem, né, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Resumindo tudo isso aqui, queridos irmãos, a graça de Deus, ela nos informa nos evangelhos que Deus procura o homem para salvá-lo, e não é o homem que procura a Deus para ser salvo. Tem pessoas que têm problemas com essa verdade, mas os evangelhos são incisivos, queridos, e são convincentes. É Deus que procura o homem para salvá-lo, e não o homem procura a Deus. Aquela pregação, vocês já ouviram aquela pregação, o apelo, né? Dê o primeiro passo para Jesus, e depois Jesus vai dar 10 mil passos para você. E o povo, glória a Deus. A gente dá um desconto, né, queridos? A gente dá um desconto. Mas os evangelhos nos informam, com documentação sobeja, que Deus é que nos procurou. Deus me procurou para me salvar. Isso traz um conforto, irmãos, inenarrável. Deus me procurou para me perdoar. Ah, mas você não falou e disse: Senhor, me perdoa dos meus pecados e me transforma num novo homem. Sim, mas porque Ele me achou. Eu não o achei porque eu não o procurava. Isso tem que ser dito em nossas igrejas, queridos. Se isso não for dito nas nossas igrejas, se não for dito, corremos o risco de nos tornar uma igreja essencialmente herética e desviada do que a Bíblia Sagrada nos informa com clareza. Nós temos que prestar atenção em tudo isso. Temos que prestar atenção em tudo isso. A graça como revelação, agora, na hermenêutica paulina. E dentro da hermenêutica paulina, a graça ela é apresentada e ela é falada, ela é versada pelo apóstolo dos gentios, que a graça ela não é um salvo-conduto para pecar. Há muitas pessoas hoje distorcendo isso, como distorceram nos tempos do apóstolo. Né? Lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 1, Paulo vai dizer: pecaremos, continuaremos a pecar, para que a graça seja abundante. Ele, de modo algum.
De modo algum. Eles disseram, de fato, eles se prendiam em uma máxima de quanto mais pecado, mais graça. Mas eles esqueciam da segunda sentença. Quanto mais graça, menos pecado. Eles só se limitavam à primeira. Quanto mais pecado, mais graça. Quanto mais pecado, mais graça. E essa informação distorcida foi passando, foi rompendo as fronteiras da história, chegou até a cristandade do século 21, aí as pessoas têm aquela ideia, eu posso fazer o que eu quiser na igreja do meu Deus, do meu papai, eu estou na casa do papai. Tem pessoas até que saudam a gente, né? Os visitantes, olha, sejam bem-vindos visitantes, estamos na casa do papai. Né, com uma mensagem subliminar dizendo, pode fazer bagunça, né? Pode estender os pés em cima da poltrona, ligar a televisão, sujar a poltrona com pipoca, porque estamos na casa do papai, aqui nós temos liberdade. Negativo, queridos. Negativo. Negativo. A graça de Deus não é um salvo-conduto para podermos pecar. E por que Paulo, no capítulo 6, de 1 até o 14 de Romanos, ele vai dar 3 razões. Por que nós não temos que continuar no pecado? A primeira razão ele vai dizer no versículo 2, como nós continuaremos no pecado se nós já morremos para o pecado? Estamos mortos para o pecado. Não tem como. Aí a segunda razão ele vai dizer também no versículo 5, porque estamos ligados a Cristo Jesus, na semelhança da sua morte, e também o seremos na semelhança da sua ressurreição. E a terceira razão porque ele nos ensina que nós não devemos continuar no pecado, tendo como pretexto a graça, ele vai dizer no 14, diz, e o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim da graça de Deus. A graça de Deus nos capacita a vivermos uma vida de temor na presença dEle, a termos a real noção da hediondez de nossos pecados e a real noção de que a glória de Deus e sua santidade são muito finas e preciosas para serem violadas pelos meus pecados. E isso gera temor, respeito diante da divindade. Estamos no tempo da graça. Aí você fala de pecado numa igreja dessa, né? Que tem essa ideia distorcida. Fala de pecado, diz, esse irmão não pode ir. Para com isso, irmão. Para de pregar de pecado, estamos no tempo da graça. Fale só da graça, do amor de Deus. E temos dificuldades com essas questões, porque quando falamos essas coisas, as pessoas pensam, lá vem um santarrão, né? Lá vem um crente que não peca. E sofremos esse tipo de retaliação, né, por aí. E se nós formos mais adiante, né, queridos, lá em Tito, no capítulo 2, versículo 11, 12 e 13, Paulo ele vai dizer que a graça ela é a mais eficiente pedagoga de Deus. Ela é a mais eficiente pedagoga de Deus. Ele vai dizer, né, que Deus ele salva através da sua graça. Não é verdade? E através da sua graça ele estende a sua salvação para as pessoas. E esta mesma graça nos educa, né, a renegar as paixões da carne e viver no presente século de forma justa, piedosa e santamente, aguardando a bem-aventurada esperança da volta do Senhor Jesus. Então a graça, queridos, ela nos ensina, ela nos educa, ela nos catequiza, como diziam os antigos, que nós devemos o quê? Renegar as paixões, crucificar a carne e olhar para os céus na esperança de que Jesus vai voltar. Quem tem o coração cheio da graça de Deus vai esperar Jesus voltando em santidade. Agora uma pessoa, um cristão sem graça no coração e na vida,
ele vai viver a vida cristã como se Jesus jamais fosse voltar. Agora, pensa numa vida de um cristão que acredita que jamais Jesus vai voltar. O céu é o limite. Na hermenêutica paulina, a graça nos faz herdeiros da vida eterna. Eu quero ler com vocês o texto lá de Tito, tá bom? Capítulo 3, versículos de 4 a 7, que é um texto muito bonito, que Paulo vai colocar em destaque a misericórdia e a graça do nosso Deus. Capítulo 3, capítulo 3 de Tito, versículo 4, 5, 6 e 7. Diz-nos assim a palavra de Deus. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós somos herdeiros, não por obras. Nós somos herdeiros, não por méritos próprios. Nós somos herdeiros, não porque somos os a criação elevada de Deus. Somos herdeiros da vida eterna, porque Ele nos abraçou com os braços da sua graça. Isso deve ser motivo de segurança, de conforto para nós. Não de comodismo, mas de segurança e de conforto para quem acredita na graça do Senhor nosso Deus. Bendito seja o seu nome. E aqui, queridos irmãos, na hermenêutica paulina, a graça deve ser a motivação do nosso serviço a Deus, né, queridos? Hoje vivemos numa época onde o mérito humano, né, é supervalorizado, né, onde as pessoas elas tendem a idolatrar as suas próprias capacidades, os seus próprios predicados intelectuais, né, técnicos e tudo mais. Paulo nos dá uma lição muito grande de como canalizar tudo isso para a graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios 15, versículo 9 e 10, ele vai dizer: e pela graça sou o que sou, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas eu trabalhei mais do que todos eles, e não somente eu, mas não fui eu, mas foi a graça de Deus na minha vida. E ele repete: pela graça sou o que sou. Bendito seja o nome do Senhor. Pensa num antídoto eficaz para nos livrar do veneno da vaidade pessoal. É a graça do Senhor nosso Deus. Paulo, o grande escritor do Novo Testamento, o poliglota do Novo Testamento, né? O homem que mais fundou igrejas, e é considerado até por alguns o segundo fundador do cristianismo, diz que tudo o que ele era resultado da graça do Altíssimo. Tudo que você é, meu amigo e minha amiga, senhores e senhoras,
Tudo que você representa hoje para a sua família, para a sua sociedade e que traz alguma positividade para a sua existência, graças a Deus que te fez assim. A Ele seja toda a glória. Foi a graça dele que nos forjou. Você canta bem, você toca bem, você prega maravilhosamente, você tem influência na sua faculdade, você é um profissional excelente, verdade, você tem muitas virtudes, mas tudo isso é resultado direto da graça de Deus na tua vida. Oh, Jesus amado. Pensei em falar em língua, eu não vou falar não. Pode escandalizar alguém aí. Se bem que tem alguma coisa nessa existência que mais escandaliza as pessoas é a graça. A graça é um escândalo. Se você analisar neotestamentariamente, a graça é um escândalo. Não é isso? Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Vamos passar, né, queridos? Vamos passar aqui. Agora a graça, vamos falar da graça redescoberta pelos reformadores. Tá bom? A graça redescoberta pelos reformadores. A graça nas experiências de Martinho Lutero. Chegamos agora no Martinho Lutero. Né, queridos? Essa figura fantástica, para alguns controverso, né? Para outros um herói, para uns um demônio, para outros um paladino da sã doutrina. De fato, Lutero, irmãos, como dizem os historiadores, virou a Europa, e não só a Europa, mas o mundo, de cabeça para baixo. Por algumas razões que nós não vamos falar agora, mas vamos nos deter aqui. Né? A graça na experiência de Martinho Lutero como redescoberta, né, pelos reformadores. Certo? No contexto histórico, vocês são informados até mais do que eu sobre isso, no século XVI e até bem antes, no século XIV e XV, né, a cristandade da época, irmãos, vivia na nebulosidade, né, de uma doutrina que centralizava sempre nas obras dos homens. Não é verdade? Através e a graça de Deus, o evangelho da graça nesse período, né, já tinha sido revelado no Antigo e no Novo Testamento, e nesse período o evangelho da graça estava soterrado pelos entulhos de tradições, de legislação canônica, de magistério e de outras cocitas mais. Então o evangelho da graça estava sufocado na cristandade desta época, embora já houvessem, bem antes de Lutero, vozes dissonantes, né, do status quo, que já haviam, né, provocado feridas que ficaram abertas e que Martinho Lutero vai tocar novamente nessas feridas, que esses pré-reformadores, né, abriram, como o John Huss, não é verdade? E também o John Wycliffe, que já deixaram essas marcas, deixaram a ferida lá. E Lutero foi e fez o estardalhaço que tinha que ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisava dessa impetuosidade? Sim, precisava, irmãos. Precisava, né? A glória de Deus estava comprometida. O evangelho salvador da graça de Deus estava soterrado. E deve-se empregar muita energia para tirar alguém dos escombros, não é verdade? Isso humanamente falando. Também, no século XVI, precisou ser assim. Lutero precisou ser incisivo, impetuoso em certos momentos. De fato, ele se excedeu até com os seus amigos, né, aqui e ali, mas precisou. A reforma tinha que ser feita. Né? O grande teólogo anglicano, né, o Alistair McGrath, ele diz que, ele chega a perguntar no final do seu livro, ele diz assim, mas a reforma era inevitável? Ele faz a pergunta. Né? Aí ele, de uma forma indireta, ele responde, ela era inevitável, né? Ela tinha que acontecer. Se não fosse por Martinho Lutero e pelo pré-reformadores, seria por alguém.
Alguém Deus iria levantar para colocar um fim no status quo daquela época, porque Deus tem propósito em salvar e a sua graça tinha que continuar operando nos dias de então e também nos dias de hoje. Não é? Vamos falar aqui sobre a alma atribulada em busca de salvação. Aí vocês conhecem a história, né? O Martinho Lutero era um homem que ele era muito supersticioso, né? Na verdade, ele deu continuidade à superstição de sua mãe. Era uma mulher religiosa, supersticiosa. Ele também era supersticioso e ele se torna monge. Vocês já sabem, né? A história, tudo mais. E ele continua nessa peregrinação sofrida e desgastante dele em busca de salvação. Ele não se sentia seguro, as orações que ele fazia, não é verdade? Os jejuns extenuantes que ele fazia, passava frio, né? Negava as cobertas que eram dadas para ele no mosteiro agostiniano, passou o frio que ele fala, que ele testemunha, e os seus biógrafos eles registram que ele passou um frio quase congelante, quase morre, não é verdade? De tanto frio, e ele orava mais do que os outros monges, ele jejuava mais do que os outros monges, ele fazia tudo mais do que todos os outros, porque ele não se sentia seguro da sua própria salvação. Era o monge que mais se confessava no mosteiro. Era. O pobre do Staupitz, que o diga. O confessor dele, o pai espiritual dele, o Staupitz, ele frequentava tanto confessionário, que o espiritual e equilibrado Staupitz perdeu as estribeiras com Martinho Lutero. Perdeu a paciência, chama Lutero e diz: olha, Lutero, vai embora daqui, comete um pecado interessante, mata o teu pai, adultera, blasfema, e depois tu vem aqui, aí tu vai ser perdoado por Deus. Sai daqui. Ai, pastor, eu quero confessar um pecado que eu cometi, eu sou viciado em iogurte. Eu não posso ver um iogurte na prateleira e eu tomo. Ai, pastor, eu tenho uma pilha de DVDs do MMA. Jesus está falando? Ah, Jesus amado. Lutero se confessava com frequência porque não tinha certeza da sua salvação, porque ele desconhecia a graça de Deus. Não é verdade? Ele a desconhecia. Muito atribulado. Estava em busca de salvação. Muito atribulado. Aí, queridos, tem toda aquela situação, o Staupitz conversa com ele, dá umas orientações: olha, tu estás assim desse jeito, vai pregar a palavra. Vai pregar a palavra. Aí tem uma frase que ele fala para Lutero, muito interessante, que o homem, né, ele fala melhor daquilo que ele mais precisa aprender. Pensa num paradoxo, que aí até agora eu nunca digeri isso. Mas ele devia ter suas razões. Mas de fato ele tinha. Ele manda ele para pregar em Wittenberg. Vai primeiro para estudar, né? Ele vai se formar, né, o seu doutorado, né, ele vai se tornar doutor em sagrada teologia, e a partir dali estudando, ele começa a pregar e continua estudando, e ele vai, ele pesquisa, aí ele sobe para a torre do mosteiro agostiniano, e lá ele tem o que os historiadores falam, e que nós já conhecemos isso, né, das experiências, ou da experiência da torre, né, que é um conjunto de experiências intelectuais e espirituais, que Lutero tem para descobrir ou para redescobrir o evangelho da graça divina. E os biógrafos de Lutero falam que Lutero, ele passou por 3 crises na sua vida, que eles chamam também de 3 tempestades, né? A tempestade no caminho de Stottenheim, que ele é surpreendido pelo relâmpago, né? Cai de rosto na lama e faz um voto: Santa Ana, me salva, me livra da morte, eu serei um monge. Mas como é que pode um homem daquele, né, formado em direito, um homem seguro intelectualmente, mas espiritualmente muito duvidoso, cai na lama e faz uma promessa dessa? E não acontece conosco também, irmãos?
vai dizer que você nunca sentiu medo e fez uma oração quando você viu um relâmpago e escutou o trovão, né? Quando a gente escuta um trovão, né, estrondoso, a gente baixa a cabeça e começa: Jesus, tem misericórdia de mim. Não acontece? Aí Lutero, né? Situação bem familiar. Bem familiar. Não é? Outros são mais místicos, né? Quando vem um trovão, Deus está brabo. Deus está zangado. Me perdoa. E ele vai, tem essa primeira tempestade, primeira crise, né, no caminho de Stoltenheim. Aí depois tem a segunda crise, que é a primeira vez que ele ministra uma missa. Né? Ele vai tremer diante do sagrado, diante do santo. Ele tinha pavor do sagrado. Né? Tanto que a imagem do Cristo, né, o Cristo julgador, sentado em um arco-íris, com uma espada que sai da sua boca, né? Ele lembra lá do texto, né, de Apocalipse, que quando o apóstolo João ele vê o Cristo glorificado, com os cabelos brancos, a sua veste, o cinto de ouro no meio do peito, pés reluzentes como latão, não é verdade? Ele vê aquela cena espetacular, a Bíblia diz que ele cai como um morto. E tudo aquilo vem na mente de Lutero. Né? E já na mente dele, afetada pela insegurança de salvação, né? Ele tem essa sua segunda crise, o pai dele vai visitar ele para ver a primeira missa do meu jovem, né? Primeira missa do meu jovem, ele vai lá, leva alguns dignatários que ele conhecia, e Lutero passa uma situação constrangedora, né? Tem discussão com seu pai, né? E Lutero, papai fique, ele vai embora, não foi Deus que me chamou, e o pai dele, não foi Deus coisa nenhuma, foi o diabo que te chamou. E vai embora e deixa Lutero com a sua segunda crise, a sua segunda tempestade. A terceira tempestade, segundo os biógrafos, é justamente na torre do mosteiro agostiniano. Mas nesta torre não tem chuva, não tem a impetuosidade dos trovões, não tem o tremor e o medo do sagrado, não. A última crise, a última tempestade, que vai ser o estupim da conversão de Lutero, é quando ele descobre que a justiça de Deus é uma das formas mais justas de tornar o pecador justo. Bendito seja o nome do Senhor. E isso ele descobre estudando a Bíblia Sagrada. Ele estuda para poder dar aulas. Né? Em 1513, ele começa o estudo do Sermão dos Salmos. Até 1515, ele passa por Salmos. Por último, ele vai estudar Gálatas, mas ele se detém em Romanos. Aí ele lê o capítulo 1, versículo 16 e 17 de Romanos, e descobre que a justiça de Deus não estava zangada com ele, era ele que estava zangado com Deus, e que pela fé o justo viveria e era justificado pelo Altíssimo. E ele tem essa experiência. Redescobre o evangelho da graça, e ao redescobrir, ele vai dar o seu testemunho. Ele vai dar o seu testemunho. Ele começa a dizer e a falar que as escrituras a partir dali tiveram um novo sentido, um novo significado para ele. E a justiça de Deus que antes ele odiava, agora era motivo de grande amor e de grande prazer. E ele fala que essas passagens de Paulo abriram para mim as portas do paraíso. Aleluia. Como é bom, queridos, essa história. E como ela nos emociona e nos toca, aleluia, porque diante de todo o entulho de decretos papais, Deus abre os olhos de Lutero para enxergar o evangelho da graça. E a partir dali viria uma grande revolução da qual somos originários.
Viva Lutero? Não. Viva a graça de Deus que alcançou Lutero. Aí, queridos, nós temos as semelhanças, né? Aqui no terceiro, as semelhanças com a conversão de Agostinho de Hipona. Vocês lembram da conversão de Agostinho de Hipona? Tem algumas similitudes com a conversão de Lutero. Agostinho de Hipona, nós sabemos que é o pai, né, da abordagem teológica ocidental, da oriental e Orígenes. E ele foi um teólogo dos teólogos, né, do século IV, século V da era cristã. Influenciou muita gente, tanto que Lutero era um monge agostiniano, conhecia muito bem a literatura agostiniana, foi influenciado pelo monergismo agostiniano e todos os seus ensinamentos, depravação total do ser humano e todas essas doutrinas chamadas doutrinas da graça. E nós vemos, irmãos queridos, que Agostinho, ele conta isso nas Confissões, que ele se converteu de uma forma milagrosa. E de fato a conversão que Deus opera em nós, ela é milagrosa. Ela pode não ter os contornos formidáveis que muitos tiveram na história, mas ela continua sendo milagrosa. Porque para fazer de um morto como éramos, vivos em Jesus Cristo, só um milagre operado pela graça de Deus. Só um milagre operado. E Agostinho estava conversando com seu amigo, né, numa quinta que eles tinham alugado, e eles foram para o jardim desta quinta, e ele estava com um pergaminho na mão. E ele começa a meditar na sua depravação, no seu pecado. Ele diz: até quando eu continuarei, ó Senhor, na minha torpeza? E ele começa a se quebrantar. Não, ele começa a ser quebrantado pelo Espírito Santo. E ele, ao ser quebrantado pelo Espírito Santo, ele se afasta do seu amigo Alípio, né? Alípio se distancia também, ele vai para um lugar à parte e começa a chorar. E ao começar a chorar de uma forma efusiva, ele ouve uma voz que diz: toma e lê, toma e lê, toma e lê. Ele não sabia discernir se era uma voz de menino ou de menina, mas era uma voz clara e suave que dizia: toma e lê. E o que estava na mão direita de Agostinho? A carta de Paulo aos Romanos. Não foi o mesmo texto que afetou fulminantemente Lutero, mas foi um texto do capítulo 13, versículo 13 e 14, que fala: vivamos como se estivéssemos de dia, não nas orgias, nas bebedices, nas depravações, nas carnalidades. E ele diz, ele não continuou mais a leitura, porque já estava claro para ele que a partir dali ele foi transformado em um novo homem. Aconteceu o mesmo com Lutero. Ele foi afetado pela graça de Deus, apresentada de uma forma inteligente, de uma forma erudita, de uma forma profunda, na carta de Paulo aos Romanos. E a partir daí também Lutero é um novo homem. Também Lutero passa a influenciar, não só com a sua pregação, mas com os seus escritos. É claro, Lutero foi um escritor formidável, não na intensidade e na qualidade de Agostinho, mas influenciado decisivamente por Agostinho. Decisivamente. E Agostinho lá atrás também testificava, e também ele fala isso nas Confissões, ele deixa claro, e isso nós vemos também, que está impregnado nas idiosincrasias dos escritos de Lutero. Ele vai dizer, Agostinho vai afirmar: a minha esperança repousa na tua superlativamente grande misericórdia e somente nela. E Martinho Lutero faz coro, replica esta ideia, dizendo que por graça é que nós somos salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos avançar. Vamos avançar.
A graça redescoberta pelos reformadores, essa imagem vocês conhecem. É o grande reformador de Genebra. A graça na pregação e nos escritos de Calvino. Queridos, é claro que não dava para reproduzir nem um terço do que este cidadão escreveu e pregou. Né? Os calvinistas ali com um sorriso no rosto. Eita, cara. Não existe nenhum retrato, ou foto, ou imagem, ou pintura que retrate Calvino sorrindo, né? Não tem. Eu fui pesquisar, não tem. Aí as pessoas perguntam, por que ele era um homem melancólico? Era um homem fechado? Coisa nenhuma, irmão. Não. Mas os calvinistas de hoje sorriem, né? Sorriem bastante. Queridos, tem algumas frases aqui, essas duas declarações de Calvino aqui, elas foram extraídas, eu esqueci de colocar, elas foram extraídas de um sermão, né, da explicação do livro de Salmos, que ele faz em 1557, né, na faculdade de Genebra, na Academia de Genebra, que ele funda, né, junto com Farel e outros reformadores. E olha o que ele fala, olha o que o Calvino fala a respeito da graça de Deus. A genuína base da humildade cristã consiste, de um lado, em não ser presumido, porque sabemos que nada possuímos de bom em nós mesmos. E de outro, se Deus implantou algum bem em nós, que o mesmo seja por esta razão totalmente debitado à conta da divina graça. Nessa outra declaração ele diz, Deus jamais encontrará algo digno de seu amor em nós, senão que Ele nos ama, porque é bondoso e misericordioso. São declarações sucintas? Sim. Mas são declarações que, na sua simplicidade, elas entronizam a graça e os seus efeitos, que é a misericórdia e a bondade de Deus implantadas em cada um de nós. Queridos, é praticamente impossível sermos exaltados na nossa vida cristã se nós digerirmos isso. Se nós assimilarmos isso que está escrito e o que as Escrituras já nos informam, é impossível sermos exaltados na nossa vida cristã. Porque seria um terrível contrassenso eu me exaltar em meus méritos e em minhas virtudes diante de uma verdade tão reveladora e impactante como esta. Aí eu fico observando a prepotência. Eu não sou sectarista, tá, queridos? Eu tenho amigos calvinistas, estão aqui, certo? Mas eu fico chocado com a prepotência de muitos calvinistas. E muitos calvinistas, eles são prepotentes porque desconhecem a biografia de Calvino. E Calvino, na sua superlativa intelectualidade, ele foi um homem extremamente humilde. Extremamente humilde. Aí eu não entendo, irmão, sabe? Algumas pessoas querem devorar as outras com argumentos, maltratam as pessoas, ferem as pessoas. Cadê a graça pregada por Calvino? Cadê a graça revelada nas Escrituras? Cadê a graça ministrada, não de forma homeopática, mas de uma forma intensa em nossos corações, pelo Espírito Santo? Se a graça está abundando em você, pela Bíblia, pelos escritos de Calvino, seja humilde, porque essa é a base da vida cristã. Não há nada de bom em nós, e o que temos de bom em nós foi implantado pela graça do Salvador Jesus Cristo. Então te orienta aí, calvinista. Vamos para uma outra declaração dele. Parou de funcionar? Vamos lá. Essa declaração eu achei bonita e muito apropriada. Esta é a permuta que em sua bondade infinita Ele quis fazer conosco. Recebeu nossa pobreza e nos transferiu suas riquezas.
levou sobre si a nossa fraqueza e nos fortaleceu com seu poder. Assumiu nossa mortalidade e fez nossa a sua imortalidade. Desceu à terra e abriu o caminho para o céu. Fez-se filho do homem e nos fez filhos de Deus. Isso é o que, queridos? É graça. Isso é graça. Salve Calvino, salve a graça de Deus. Agora, como último ponto, queridos, nós já vamos terminar. Como último ponto, a graça como um contraponto aos ensinamentos abusivos da igreja romana medieval. E aqui nós vamos entrar num ponto delicado, né? Um ponto um pouco delicado, que vai mexer um pouquinho com o status quo da atualidade. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Nós vemos que ele escreve, né, queridos, as 95 teses, e dentro das 95 teses existe um tríplice ataque. E isso é motivado por alguns abusos, mas em especial pela redescoberta do Evangelho da Graça, tá, queridos? Quando nós descobrimos, aliás, quando Deus ele nos revela o Evangelho da Graça, ninguém pode ficar isento. Ninguém pode ficar em cima do muro quando tem o contato com o Evangelho da Graça. Porque aquela graça que você recebeu vai te motivar a agir. Primeiro a agir contra os que vilipendiam a graça, através das heresias. Você vai tomar uma posição. Lutero tomou uma posição enérgica diante dos abusos da igreja que ele pertencia e que ele queria reformar, porque ele teve esse contato transformador com o Evangelho da Graça. E isso o levou à ação. E quando somos levados à ação, somos levados a arriscar o próprio pescoço. Porque vale a pena. Porque está em jogo, é a graça que está em jogo. E nas 95 teses, ele desfere 3 ataques. O primeiro, que é uma objeção ao objeto ostensivo do dispêndio, que era a dinheirama que estava sendo gasta com a Basílica de São Pedro, né? Com a Basílica de São Pedro, o dinheiro, né? As fortunas que eram empregadas, que eram tiradas das paróquias mais pobres, das igrejas mais pobres e levadas através dos métodos mais sorrateiros e injustos que poderiam se ter na época, através das indulgências, né? Dos documentos, das cartas, né? Assinadas ou seladas pelo anel do Papa, garantindo que essa pessoa estava salva, né? Se ela depositasse a moeda e se a moeda tilintasse no fundo do cofre, né, uma alma saía voando do purgatório, ou a pessoa teria, né, como indulgência 1 milhão e não sei quantos mil, né, de dias perdoados ou de dias a menos no purgatório. E vocês já sabem disso muito bem. Agora, queridos irmãos, quando Lutero ele torna público as suas teses, depois, em seguida, é claro, ele vai ser forçado pela circunstância a escrever a explicação das 95 teses, não é? Ele vai ter que explicar, e na sua explicação das 95 teses, ele ataca esse dispêndio, né? Ele ataca a expoliação que estavam sendo feitas nas igrejas, e também nas igrejas alemãs, né, que detestavam o clero italiano, né, que tinham ojeriza do clero italiano e que já estavam também abrindo os olhos, na verdade, abrindo os olhos por causa de Lutero, o que o Lutero já estava pregando. Ele começa a dizer, e ele vai falar nas explicações das 95 teses, ele vai dizer mais ou menos assim, não é bem como eu estou dizendo, mas é mais ou menos assim, né, que as receitas da cristandade estão sendo
sugadas pela basílica insaciável. E os alemães zombam daquilo que é dito, que a basílica é o tesouro da cristandade. Não vai demorar muito tempo e estradas, palácios, igrejas e pontes de Roma serão financiadas com o nosso dinheiro. É mais ou menos isso que ele diz. E o que essa declaração, queridos, e esse combate tem a ver conosco em nossos dias? O que é que isso tem a ver conosco em nossos dias? Qual é o paralelo que tem com os nossos dias? Eu vou já dizer para vocês. Quer dizer, não deveria dizer, mas a coragem de Lutero me constrange. A coragem de Lutero é constrangedora para nós. As igrejas estavam sendo espoliadas financeiramente para construir um monumento que se dizia da cristandade na época, através de indulgências, através de relíquias sagradas, exposição de relíquias, como nós conhecemos na história, cabeça de João Batista, o leite dos seios da Virgem, os pregos que rasgaram o couro cabeludo de Jesus Cristo, pedaços do madeiro, e outras cositas mais, os ossos dos santos e tudo mais. Quem olhasse para eles, já diziam nessa época, Tetzel falava isso, só de olhar para as relíquias, já teríamos muitos dias perdoados no purgatório, e todos esses abusos. Mas o que deixou Lutero muito irritado, era que as igrejas necessitadas, as paróquias necessitadas, estavam sendo aliciadas, assediadas pela tirania papal e dos decretos canônicos a contribuírem. Era obrigatório, sob pena da maldição da bula papal. E hoje o que acontece na cristandade? E especificamente o que acontece nas nossas igrejas, assembleias de Deus. Eu fui pregar numa igreja bem próxima de casa, na periferia lá da Terra Firme. E antes de pregar, eu estava do lado dos pastores, tinham 2 pastores aqui, 2 auxiliares, e eu estava lá esperando a minha oportunidade. E entra um irmão com paletó, e vem com uma pilha de folhetos, de cartões. E ele chega, entrega na mão do pastor e vai embora. E eu estou ouvindo, O pastor vira-se para o outro, com aquela pilha de folhetos. E ele diz, olha, agora são 1000. Antes eram 100, agora são 1000. E agora, o que eu faço? Tinham que vender aqueles folhetos para construírem a Basílica de São Pedro para os assembleanos belenenses. A basílica que pregaram e diziam, é a basílica dos assembleanos, é o templo da cidade. Vocês não sabem, queridos, o que nós presenciamos na periferia. Pastores altamente constrangidos, erguendo as suas igrejas a duras penas e tendo que gastar o que não tinham para ter a aprovação do nosso Papa. Uma basílica que tempos atrás foi palco de desfiles de lingerie e que até hoje é dito pertence ao povo assembleano. Pertence coisa nenhuma.
Fora, queridos irmãos, a obrigatoriedade de um ministro assembleano, ele é obrigado a contribuir com a nossa insaciável missionária. Com a nossa robusta e obesa missionária. Eu não estou fazendo nenhuma crítica para quem é gordinho, tá? É só uma força de expressão. É uma hipérbole. Saciável, muito dinheiro, muitos milhões. E quando vamos para a entrevista, você conhece a Bíblia? Conheço a Bíblia. Você evangeliza? Eu evangelizo. Você ora? Eu oro. Há quanto tempo você é crente? Há tanto tempo. Você é obediente ao seu pastor? Sou obediente ao meu pastor. Você é humilde com os seus irmãos? Você trata as irmãs da igreja, as mais jovens como irmãs, os mais velhos como a pais, as mais velhas como a mães, e aos seus outros irmãos correligionários como irmãos? Você trata? Sim, eu trato. Você contribui com a nossa missionária? Não. Desclassificado. Desclassificado. Ah, irmão Alain, o senhor é ministro, e agora? E a sinuca? Vocês podem, eu dou o telefone para vocês, se vocês quiserem se informar com o meu pastor lá. A igreja paga lá. Me desculpem, queridos, mas eu não. Mas, irmão Alain, a nossa missionária, irmão Alain, nossa missionária. E foi elevada ao status de divindade. Se você falar mal contra ela, não é crítica, é blasfêmia. Se você ficar de fora, você é herege, você é rebelde. Se você falar, se você destoar dos ditames e dos decretos do apóstolo da comunicação, está sendo gravado, né? Pode descer a guilhotina. A coragem de Lutero me constrange. Por quê? Mas por que, irmão Alain? Por duas razões básicas. A nossa missionária, ela sofre de dois vícios. O vício do monopólio e o vício do conteúdo. O vício do monopólio. Vocês sabem quem é que monopoliza, né? Vocês sabem, não é? Vocês sabem. É só você olhar para o sobrenome, nas programações. A maioria dos programas, olha o sobrenome. E você vai ver que ali o monopólio é quase que absoluto. Mas se vende a informação falaciosa de que é a missionária, pertence ao povo de Deus. Não. Como Lutero fala, o tesouro da cristandade, e os alemães, já com os olhos abertos, dizem que não. Este tesouro é de Roma e que fique em Roma. Queremos é a palavra de Deus e o santo evangelho. E como Lutero vai dizer, na tese 62 das 95 teses, ele vai dizer: o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho da glória e da graça de Deus. Este é que é o tesouro da igreja. E o segundo vício da nossa missionária é o vício de conteúdo. Dizem que o conteúdo é 100% cristão. Aí você liga a televisão nas manhãs de sábado
E você vai ver que das 7 da manhã até o meio-dia, você vai degustar a teologia da prosperidade com todas as suas nuances e contornos. E, por fim, vai receber também como sobremesa triunfalismo sem igual. Agora me diz, é 100% cristã? Não. Porque este conteúdo que vos apresentei é cristão? Não. É pseudo-cristão. É pseudo-cristão. Agora seria um contrassenso, irmãos queridos, absurdo financiar esses vícios que são claros, que um cristão de conhecimento médio nas Escrituras vai identificar facilmente. 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 O que eu estou falando para vocês aqui, em muitos nichos assembleianos, é heresia e digno de excomunhão. Estava conversando com o Vitor antes de chegar para cá, que eu vivenciei, é claro que num contexto diferente e numa intensidade muito abaixo, muito ínfima da de Lutero. Recentemente eu vivenciei uma dieta de Worms. Me pediram explicações, me pediram para renegar as minhas ideias e as minhas convicções, que acredito serem bíblicas. Eu vivi a minha Worms atualmente. Estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a isso? Lutero identificou os abusos porque ele estava com as lentes da graça de Deus. E as lentes da graça de Deus são cristalinas e transparentes. Não nos ludibriam, mostram as coisas como elas são. Mostram as coisas como elas são. A segunda, uma contestação dos poderes do Papa sobre o purgatório. E ele fala aqui nas 95 teses que o Papa não teria poder nenhum sobre o purgatório. Sob as penas do purgatório, o Papa não tinha jurisdição nenhuma, como ele vai dizer, usando uma linguagem jurídica. Que ele só teria autoridade e poder com as penas que ele impunha. Mas com as penas que Deus impunha, ele não teria autoridade nenhuma. E ele começa a contestar essa autoridade do Papa. Tanto que Leão X, quando tem contato com tem informações disso, isso aparece no filme também, nas biografias, ele fica agitado, afrontado, e acusa Lutero de ser um padre bêbado. Lutero gostava de uma cerveja, um bom alemão, assim como você gosta de açaí, não é? Gosta de açaí? Não gosta? Eu gosto. E foi acusado de ser um bêbado, de estar enlouquecido. Mas Lutero tinha essas convicções. Lutero tinha essas convicções. E teve que externá-las, ele não aguardou para si. E contestou o Papa nas 95 teses. Eu vou citar aqui para vocês a tese de número 32. E olha o que ele vai dizer no 53, primeiro. São inimigos de Cristo e do Papa, e até então ele considerava que os abusos praticados pelos pregadores de indulgência não tinham conhecimento do Papa, até então. Depois que ele vai descobrir que vinha lá de cima. São inimigos de Cristo e do Papa os que, para promover a pregação das indulgências,
condenam a palavra de Deus ao silêncio nas igrejas. O que era mais pregado nas paróquias era indulgência, indulgência, indulgência. Leve o seu dinheiro, traga a sua oferta, traga o seu dízimo, traga o seu sacrifício, como se diz hoje, né? É isso? Traga o seu sacrifício, traga a oferta da viúva pobre. Quando não muito, né, queridos, a pregação da feitiçaria evangélica, que nos afetou também. Eu estou muito feliz e quero parabenizar o pastor Zacarias, porque nós não temos uma taça da felicidade aqui pronta para receber as orações escritas, para serem queimadas na pira da idolatria e da feitiçaria na nossa Basílica de São Pedro. Lá na nossa também não tem, não. Tentaram colocar a taça da felicidade lá. A gente foi com muita humildade. O pastor nosso lá é teólogo. Pastor, não dá. Se eu estiver pregando ali... Eu tenho, queridos. Eu tenho. Se eu for conivente com isso, eu não conheço a graça de Deus. Não conheço. Mas isso é radicalismo. Pode até ser. Mas há radicalismos necessários, né? E os melhores remédios são aqueles que dão amargor na boca. É necessário isso. Fica só entre nós, tá, querido? Depois me dá aí uma cópia aí desse vídeo. Não, me dá o original. Eu levo para mim. Depois a gente fica pensando, o que foi que eu falei, Jesus? Por que eu falei isso? É o risco que se corre, né, queridos? É o risco que se corre. Uma reflexão sobre o bem-estar do pecador. Tanto Lutero como Calvino criticaram acidamente a igreja romana, porque através das indulgências e das relíquias, eles solapavam e vilipendiavam o evangelho, porque davam uma falsa noção, uma falsa segurança de salvação para a população. As pessoas estavam todas destruídas e quebradas e maculadas pelo pecado, mas quando recebiam em suas mãos a carta de perdão das indulgências, elas se sentiam salvas. Mas era uma sensação mentirosa, era uma sensação falaciosa, era uma ilusão que estava sendo vendida e colocada nas mãos dos leigos. E Martinho Lutero não poderia ficar calado a respeito disso, queridos irmãos, como nós que somos originários da Reforma, também não devemos ficar calados. Que o tom de nossa voz se eleve, que a acidez da nossa crítica seja externada, mas que os nossos corações estejam transbordantes de amor, de misericórdia, sabendo que somos motivados, as engrenagens da nossa espiritualidade são motivadas e são lubrificadas pelo óleo da graça de Deus. E precisamos nos posicionar. A falsa segurança hoje que muitos têm. Tem gente, queridos irmãos, que vive a vida cristã se degladiando, não perdoando, comendo de dia e de noite heresias terríveis e destruidoras, e acredita que está salvo. E acredita que o que elas estão digerindo é o evangelho puro e simples, quando não é.
Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, longe de mim. Eu também estava morto, eu também estava enterrado sobre os entulhos do meu pecado e a graça me alcançou. Eu estou aqui para dizer para vocês que é pela graça que os nossos olhos são abertos e Deus usa os seus instrumentos, como usou Lutero, como usou Calvino, como usou Zwinglio, como usou Luther, como usou tantos outros. E esta conferência nos estimule, queridos. E eu já parto para a conclusão. Encerrando esta participação. E ansioso para ouvir os mestres de amanhã e depois de amanhã. Concluo com esta declaração. A reforma protestante do século XVI nos legou os princípios basilares de um cristianismo puro e simples, os 5 solas, onde o Cristo das Escrituras está no centro de tudo. Sola gratia é alçada na história, assim como a pedra que Davi utilizou para derrubar o gigante filisteu. Somente a graça e somente a Deus a glória para todo sempre. Que Deus abençoe a todos nós, queridos. Eu não sei se há entre nós alguém que não seja evangélico, que não creia como nós cremos. Se houver, não é verdade? Aí diz, lá vai o assembleano pedir para aceitarem Jesus. Glória a Deus, Ele já nos aceitou. Se alguém vier aqui na frente é porque já foi aceito pelo Mestre, pelo Cristo. A gente só vem aqui na frente e confessa. Com a tua boca confessarás. E com o teu coração crerás. Mas quem chamou? Hein? Foi a graça. Então alguém quer confessar a Cristo, movido pela graça de Deus nesta noite? Se tiver alguém, venha. Venha. Porque a graça, que se você se levantar e confessar a Jesus, é porque a graça já te alcançou. Desde ontem, desde hoje e desde sempre. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Queridos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Que mensagem para nós, nessa noite. O Evangelho da Graça, queridos, o nosso único tesouro. Que você possa realmente guardar isso no seu coração. Às vezes nós vamos à igreja querendo tantas coisas. Queremos uma bênção em particular, queremos que Deus ouça o nosso pedido de alguma coisa em específico. Mas, queridos, a maior coisa, o maior tesouro, a maior bênção que você pode ter é a graça de Deus na sua vida. Porque Ele te amou, porque Ele te perdoou, porque Ele nos perdoou em Cristo Jesus, é que nós podemos viver e nos alegrar e nos satisfazer. E mesmo que venham tantos problemas, mesmo que venham tantas angústias, temores, nós podemos descansar na graça de Deus. Queria que você ficasse em pé. Obrigado, amado irmão Alain. Irmão Alain, toda vez que ele prega aqui... Não, que isso, é festa. Oremos, queridos. Você é bem-vindo para estar aqui conosco amanhã, às 19 horas, onde estaremos aqui com o pastor Kenneth Whisky e o pastor Jeremias do Couto, e no sábado também encerrando essa conferência. Oremos ao Senhor. Papai Celeste, Pai Celestial, Deus bendito, obrigado, Senhor. Obrigado por essa mensagem, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu santo evangelho, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nos trouxe, Senhor, salvação e redenção, Senhor, aplicada pelo Teu santo e divino Espírito. Eu te peço, abençoa cada irmão que se conta aqui presente. E se há alguém, Senhor, que ainda não confessou, que ainda não se voltou para a Tua graça, eu te peço, meu Deus, trabalha, transforma, Senhor,
E nós cremos, Senhor, nós cremos que Tu és poderoso para salvar. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos e que possamos, Senhor, continuar confessando o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e anunciando o Evangelho da graça. Pai, eu te peço, desde já eu creio, nós cremos como igreja e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão dispensados. Há aqui um pequeno coffee break e seja bem-vindo para amanhã também. Deus abençoe.